Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui tentando fazer um novo formato que fique mais prático para a gente não parar de trazer para vocês os nossos estudos sobre os mistérios do universo. E uma forma que a gente conseguiu para o contexto que estamos hoje foi fazer isso num formato mais de live, né? Um formato onde vocês podem também deixar os seus comentários posteriores e também vamos continuar a fazer algumas lives. Na verdade, os temas também têm muito a ver com o que a gente tem sido recebido, aqui através de e-mails, os e-mails que têm sido recebidos. Então, um deles hoje que a gente trouxe foi justamente um tema que foi pedido já há um certo tempo por algumas pessoas que acompanham o canal e nós resolvemos trazer para vocês, que é o tema dos gigantes, né? Será que gigantes realmente vieram a habitar a Terra algum dia? Pois bem, eu separei algumas coisas aqui de algumas pesquisas, de alguns livros e quero trazer para vocês para a gente discutir e deixar alguns comentários aí para a gente poder tirar todas essas dúvidas. Bom, o que se pode falar sobre a possível existência ou não dos gigantes na Terra? Sempre houve uma crença no mundo antigo generalizada e profundamente presente nas mais inúmeras culturas que você possa pesquisar, né? Que eles realmente, os povos antigos, acreditavam e citavam em seus mais antigos textos a existência de gigantes caminhando sobre a face da Terra. Não é também assim, não raro a presença de semideuses, ou seja, os próprios gigantes algumas vezes são tidos como esses semideuses, né? Ser um tipo de ser humano acima da média, com poderes e força acima da média, que muitas vezes se mostravam contra a maioria dos humanos e outras vezes a favor, em algumas situações. Então, assim, histórias antigas já mostram aventuras que contam a presença desses gigantes. Uma das primeiras que a gente pode citar e que tem mais a ver com o nosso contexto social aqui no Brasil é a própria Bíblia, né? O Gênesis já se referia a gigantes e, por sua vez, os chamava de nefilins, né? E que tinham nascido no que hoje a gente está mais popularmente chamado de período antediluviano, ou seja, antes do período do dilúvio. O dilúvio, assim como os gigantes, também são muito encontrados em vários povos do mundo. Vários povos falam de uma grande inundação, por mais variáveis motivos que os deuses teriam colocado, ou Deus teria colocado isso sobre a face da terra como um castigo. Mas então, no Gênesis, os gigantes são frutos, inclusive, dos anjos, né? Ou, em algumas outras culturas são mesmo os deuses que acasalaram com as mulheres humanas, mas no Gênesis seriam, para muitas interpretações, os próprios anjos. E está lá em Gênesis capítulo 6, de 1 a 4, exatamente o texto que diz aqui, eu vou ler para vocês. Quando os seres humanos começaram a aumentar em número na terra e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas e eles se casaram com qualquer uma delas que escolheram. Os nefilins estavam na terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus foram ter contato, né, com as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis dos antigos homens de renome. Então, os nefilins seriam os filhos dessa conjunção desses seres celestes com as fêmeas humanas. Um prato cheio, né, para os defensores da teoria do astronauta antigo, na qual vê esses anjos não como seres celestiais, mas como extraterrestres que aqui fizeram suas experiências genéticas e biológicas
culminando em seres gigantescos e com características físicas mais aprimoradas, vamos dizer assim. Então, se a gente citar outra cultura, a cultura grega também, ele já falava também dessa classe de gigantes, né? E aí eram com os filhos da terra e as filhas dos homens. Esses monstros eram enormes e muito mais fortes, viviam em cavernas, tinham uma sua própria sociedade reclusa da maioria da humanidade. E eram tidos também como criaturas de caráter duvidoso, desonestos e criminosos. Bom, foi necessário então que na mitologia grega surgissem então os heróis semideuses humanos para que trouxesse a justiça, né? Somente eles, mesmo sendo humanos, teriam então a força de enfrentar esses gigantes e matá-los, fazendo com que desaparecesse da face da terra. Mas há, no período da Grécia ainda, um marcante momento, que é uma das lendas gregas minhas favoritas, que é a famosa gigantomaquia, que ela foi uma batalha, imagina uma batalha épica entre esses gigantes e os deuses do Olimpo, pela supremacia. Claro que isso também explicaria para alguns que foi justamente na gigantomaquia que ocorreu a extinção desse povo gigante, não ficando então para até a nossa atual época. Então, existiriam resquícios, além da mitologia, sobre esses povos gigantes? Nós já fizemos alguns episódios que citavam uma misteriosa trilha de jarros gigantes. Se você for lá no Detetive e procurar o vídeo sobre os jarros, a trilha de jarros, você vai encontrar uma suposta trilha de jarros deixadas por gigantes na Terra. Mas, além dessas culturas ocidentais que nós vimos aí e do Oriente Médio, há também a questão das lendas indianas. Elas também falam de uma batalha que Rama veio a lutar contra esses gigantes. No caso da cultura hindu, nós temos um nome muito peculiar, que é o Rakshasas. Esses eram de estaturas colossais, muito maiores talvez do que os imaginados na Bíblia. Eles também tinham uma aparência muito mais primitiva e grotesca, era um corpo coberto de pelos, e eram musculosos e rudes, chegando até a praticar o canibalismo. Esse canibalismo está presente até no Cíclope, que não deixa de ser um gigante, né, porque era um gigante de olho só, e que tentou devorar a tripulação, né, do Ulisses. Então há traços também de gigantes canibais na cultura grega. Mas no Ramayana é onde você vai encontrar, no livro do Ramayana, justamente quando quando Rama decepa a cabeça do que seria o líder dos gigantes, né? Nesse texto clássico. Além desses citados no hinduísmo, nós temos outros. O gigantismo também está presente com animais, como em tubarões e em outros seres, em outros animais que são do cotidiano. Bom, há gigantes também retratados em toda a arte, né? A gente vê estátuas antigas na qual homens seguram, como na Gilgamesh, que ele segura como leões, como se fossem gatos de médio porte, ou como um homem normal seguraria uma cabra, ele está abraçado com leões. E há resquícios, inclusive, de armas pesadíssimas, demais para um ser humano da antiguidade. Bom, isso está registrado na arte antiga, mas também na escrita, né? Se a gente voltar lá para, por exemplo, no Gilgamesh, que é um desses homens que é retratado na arte antiga segurando um leão como se fosse um gato. Então ele teria algo por volta de 18 pés, vamos dizer assim, cerca de 5 metros, mais ou menos.
Isso a gente pode ver essa representação do Gilgamesh ainda hoje no Palácio de Sargão II, né? Onde se mostra justamente essa imagem dele segurando um dragão. Eu vou tentar depois colocar para vocês essa foto que eu selecionei aqui, e aqui está exatamente no museu. Além de esses mesmos teóricos que eu falei inicialmente para vocês sobre os Nefilins, né, os teóricos do astronauta antigo, falar que houve uma experiência para fazer esses semideuses gigantes geneticamente aprimorados, o próprio Erich von Däniken, se não me engano, no livro Odisseia dos Deuses, ele fala que a coisa foi muito além. Além de fazer os gigantes, eles fizeram quimeras, ou seja, eles juntaram raças e espécies de animais, fazendo, por exemplo, mistura de DNA de um ser humano com do touro, e aí dá a lenda do Minotauro, né, o ser mitológico do Minotauro, e outras quimeras desse tipo, como o Centauro, que não deram certo, mas chegaram a ser produzidos, vamos dizer assim, por esses maravilhosos deuses astronautas. Bom, há mais alguma coisa que eu gostaria de citar sobre a questão de gigantes. Existem muitas fotos na internet de mega esqueletos, alguns arqueólogos limpando ainda no leito onde foram encontrados na areia, como qualquer pesquisa paleontológica, né, retirando esses supostos esqueletos de crânios gigantes. Todos esses registros, sem exceção, foram considerados por especialistas como falsos, sendo montagens modernas, né, que a população passou a ter junto com o avanço dos softwares e aplicativos de imagem. Há uma outra coisa que eu consegui levantar nos livros de Robert Charus, que em que época, mais ou menos, essas culturas mundiais falaram da convivência de homens e de gigantes. Bem, isso teria sido, teria convergido nos povos de Creta, da Grécia, do Egito e de outras culturas para um período retratado no que a gente chama, no que a arqueologia oficial chama de Idade do Bronze. E justamente, se falam em autoridades como Senhora dos Animais que conseguiam manipular essas criaturas. Essas senhoras, esses mestres dos animais, são representados na cultura, né? Por exemplo, no Egito pré-dinástico, que hoje algumas obras dessas estão no Museu do Louvre, você consegue ver representações desses mestres dos animais que dominavam a natureza de uma forma bizarra e por que não dizer, divina em relação aos outros homens. Bom, os gigantes bíblicos, o que é que a gente ainda pode citar? Eu gosto de citar a Bíblia porque nós aqui vivemos numa sociedade cristã, né? Independente da sua fé ou da sua ausência de fé, nós temos esses valores e a Bíblia é um livro que nos chega, apesar da pouca qualidade, né, dita pelos especialistas da tradução para o português, chega com alguns relatos que possam nos interessar. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, ele menciona várias raças de gigantes que teriam habitado a região, então, de Canaã, justamente como eu falei a vocês, durante a metade até o final da Idade do Bronze. Então, são anaquitas, emitas, sazomitas e os refaitas. Anaquitas ou anaquins, né, eram da estatura que alarmavam. Então, eram coisas assim. Os próprios espiões de Moisés em Canaã ficaram atônitos com a altura destes seres. Então, nós podemos ver alguma coisa a respeito disso no livro de Números, no capítulo 13, do versículo 32 e 33, que está mais ou menos escrito assim: todas as pessoas que vimos lá
são de grande porte. Vimos os nefilins lá, os descendentes de Anak, que vêm dos nefilins. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e parecíamos o mesmo para eles. Então, eram uma estatura descomunal. Já em Deuteronômio, lá capítulo 2, versículos 10 e 11, a referência é citada no deserto de Moabe. E eles falam assim, os emitas que habitavam ali eram um povo grande e numeroso, tão alto quanto os anaquitas. Já Deuteronômio, no mesmo capítulo 2, lá versículos 20 e 21, afirma o seguinte, que em relação à terra de Amon, era também considerada a terra dos refaíns que moravam ali, embora os amonitas os chamassem de sazomitas. Eles eram um povo grande e numeroso, tão alto quanto os anaquitas. Então você veja que existiam, inclusive, subdivisões entre esse povo de estatura extremamente anormal para os outros habitantes da região e da época. Fala-se também que o tal do rei Og, governante de Bassã, era um gigante que havia sido morto por Moisés e seus homens. Está lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Og, rei de Bassã, foi o último dos refaítas. Sua cama era decorada com ferro e tinha mais de 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, e ainda está em Rabá dos Amonitas. Bom, se você considerar que uma cama é realmente a mais do que o dono dela, né? Ele tem que ficar folgado, deitado, então a gente pode até diminuir um pouquinho a altura dele. Mas mesmo assim, nós vamos chegar aí a, por exemplo, uma altura de 6 côvados, seriam 9 pés, né? 9 pés e 9 polegadas de altura. Vamos passar para essa simetria aqui, porque era que estava no texto de origem. Então, assim, havia realmente gigantes entre 9 a 11 pés de altura. Já nas guerras dos judeus, é uma fonte bastante antiga que leva sobre a destruição de Jerusalém, né? Já estamos aí no ano 70, então, quando foi destruído o templo sagrado, e o historiador judeu Josefo menciona um judeu gigante de 10,5 pés, chamado Eleazar. Existem, então, assim, esses seres isolados, diferente de tribos de gigantes. Esses seres isolados nós poderíamos atribuir a um caso de gigantismo, uma doença endócrina que podia fazer com que alguém entre aqueles homens tão braçais, né, atingisse uma grande estatura com uma grande massa muscular. Mas, já no caso das tribos citadas, nós temos algo que é bastante mais marcante e anormal sobre um povo que a gente poderia definir de um povo gigante. E essas são algumas fontes. Temos muitas outras que a gente poderia citar, mas o que podemos dizer é que, até hoje, na arqueologia oficial, não há um registro que nos fale de gigantes. Por exemplo, o que nós temos, a título de exemplo do que nós temos, é as grandes portas. Eu já citei aqui em outros vídeos que quando em visita ao Egito, quando você chega nas portas gigantescas dos templos de Luxor, em Karnak, né? Então, assim, o que é dito pelos guias, pelos orientadores lá, é que os egípcios construíam as suas portas imensas, da altura de, vamos falar, de 10 homens, um sobre o outro, para passar a impressão ao inimigo que de longe observava que todos os egípcios eram gigantes. Seria então uma mera estratégia. Mas o que você vê lá são que os próprios templos, as alturas dele, não só as portas, as fechaduras, seria muito mais adaptada, seriam estruturas mais adaptadas para seres gigantescos.
E na própria mitologia egípcia fala que as primeiras dinastias, a dos faraós divinos, que estão contidos inclusive como mestre da tradição antiga, que eram homens muito mais gigantes, de força realmente apenas comparada à de deuses para aqueles povos que ali existiam. Até o próximo vídeo.